Fala, torcedor tricolor, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos trazer aí mais conteúdos falando do São Paulo, que hoje tem uma partida muito importante contra o Atlético Mineiro, tá em busca de defender a sua liderança. Bom, vamos acompanhar aqui um trechinho da ESPN, né, o programa que falou do São Paulo e falou dessa grande partida. Nesse vídeo você vai ver todas as informações sobre esse grande jogo, né? O São Paulo que provavelmente deve modificar a equipe pensando no choque rei que teremos no próximo sábado. Crédito para a ESPN Brasil, deixa aquele like para fortalecer o canal. Mas agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Aí vem o maior do Brasil, o tricampeão do mundo, o incaível São Paulão de Roger Machado, 100% de aproveitamento. Ele leva a campo no campo sintético tapetinho do Galo, São Rafael no gol. Defenda com moderação. Na lateral direita, Mike, atenção, hein? Lucas Ramon, que devia estar na seleção, não está. Por quê? Está sendo preservado. Por quê? Palmeiras? Na zaga, Alan Franco, cumpridor, e Sabino, que está numa fase exuberante. Zagueiro canhoto, construtor e artilheiro. Enfim, na lateral esquerda, Enzo Dias. Porque um time hoje em dia precisa ter um Enzo. Precisa ter um comentarista Enzo e também precisa ter um lateral esquerdo Enzo. Tá aí, na volância, amigão. Você tá provocando ele. Para tudo, eu tô vendo ali. Quem? Xavi Antônio e Dani Estinho. São Eu Paulo. repito, a dupla que está encantando o mundo. Dani Estinho e Xavi Antônio. E na companhia deles, Bobadilha, que já vinha crescendo com o Crespão e continua bem nas mãos de Roger Machado. Isso, e aí? Mais à frente, outra novidade. Como o enganche, o cara que vai fazer a conexão do meio com o ataque, Cauli. Ué, porque Lucas Moura não gosta de jogar em gramado sintético, em piso sintético. Então, Lucas Moura vai ser guardado para o jogo de sábado Também, no mais Morumbi, para a tristeza de Abel Ferreira. 5 que estão guardados pro Palmeiras. Na frente também temos surpresinhas. Surpresinhas gostosas, hein? Lucianjo e ao lado dele, André Silva. Caleri vai ser guardado para tocarem para ele no sábado. Porque você sabe, ainda mais neste ano, toca no Caleri que é gol. É gol. Toca nele. São Toca nele. Paulo! Pra jogar hoje. Agora, só uma pergunta. Você que tá em casa, você pode pensar, será que eu tô louco? Ô, Celso, quando o Abel Ferreira vai dormir, de acordo com o Bubu, ele fica o São Paulo, São Paulo. Ele falou isso. Por que o São Paulo poupou tantos jogadores pensando no Palmeiras? Será que o São Paulo também dorme? E o Palmeiras, eles são líderes. Ai, o gramado deles. Ai, eles têm... Ai, como é que é o investimento? Eles, nossa, como eles são... Não é, Celso? Eu vi ali o principal jogador do São Paulo no ano, o Caleri, né, do meio pra frente, E aí? poupado. E aí, Eu Bubu? vi o Lucas Moura que Controle voltou. de carga, amigão, eu aprendi vi o Lucas isso. Moura que voltou. Não, peraí. Eu vi o Lucas Moura que voltou, poupado também. Então, o Lucas Ramon, controle de carga. o avião da lateral E aí? ali. O E aí? avião, E aí? tal, E não aí? sei E o aí? quê, poupado também. Controle de carga. É, agora, eu não sei como ele falou da escalação do Palmeiras, repito a escalação do São Paulo. Será que vai ter tudo isso de titular no gramado sintético, que os E aí? jogadores não gostam tanto? Não sei também, não. Eu achei engraçado, Edu. Achei engraçado ele não falar nada sobre poupar, porque dois Bubu, pesos e não é duas pra medidas, né? Eu vou explicar porque Dois eu tenho pesos e duas medidas. conhecimento. Quando estranho. o Palmeiras Eu estudo. poupou, pera um Tem razão. pouquinho. Quando o Palmeiras poupou, na verdade, pela escalação não vai poupar ninguém. Oh, mas o Palmeiras pensa no São Paulo. Agora que o São Paulo vai poupar, é controle de carga. você viu como Aí a gente muda? vê o quê? A falta de coerência Isso aí. do Rodrigo Você Bueno. se ferrou. Isso é verdade. Quando Não, eu assinei o contrato, hoje eu não, renovei o não, contrato você com tá a numa ESPN, fase no meu muito mal. contrato não está A fase definido que eu ruim. tenho que ser coerente. Fase ruim. Não tem nada disso. Ô, não tem Pedro. nenhuma cláusula do meu contrato que tá falando que eu tenho que ter coerência. Ele tá muito eu posso mal. falar o que eu Mas tá quiser, eu muito tenho mal. liberdade. Estamos num país democrático. Tudo bem, mas aí você a tá gente me mal, dá gente. liberdade pra eu falar o que eu Tudo quiser. bem, mas a Você sua não fase não é Mas boa. você não pode praticar essa eu desinteligência com o posso fã de praticar esporte do o que outro você- lado. E outra Fã de coisa, esporte que espera eu vou um explicar. comentarista isento. E não um comentarista que, pra um, fala uma Não coisa, existe pra comentarista outro isento. fala Não outra. existe. Não existe É uma comentarista pena, isento. amigo. Isenção não existe em lugar nenhum. Deixa eu- Agora é o vai. seguinte, só uma coisa. Comentarista O surfista. São Paulo não tem um elenco grande, não tem um elenco poderoso. São Paulo não pode se dar o luxo que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem. mas não é líder. Vou trocar.
O Lucas Evangelistas ou o Andrés Pereira? Ai, Piquerez ou não sei aqui quem? não, Neném. Entendeu? Olha, O São Paulo não tem isso. escuta. Aqui não, Neném. Tá estranho isso aí. Tá Como é que é? esquisito esse Como é O que São Paulo Você está tá com papo torto. traumatizado. O ano fazendo passado o curva, São Paulo cara. teve Não mais de gosto de papo que faz 70 curva. lesões. Ia ver essa São altura, Paulo né? teve mais de 70 contusões no ano passado. Então, Não, ano o passado Caleri aqui tá não, bem, Neném. você não pode estourar o Caleri. Ah, para O de Caleri chorar, rompeu o Neném. ligamento ano passado no tapetinho do Aqui não, Neném. Botafogo. Olha, você ouviu o que ele falou? O Caleri rompeu o ligamento. Aqui não, então você Neném. vai agora, no começo da temporada, para, no não, tapetinho do Galo, vai romper o ligamento Você do acabou de Caleri? falar do Não. Palmeiras, pô. Não. Então você Pensando tem no que ser São Paulo. inteligente e Ok, escolher tá jogos. Ô, Pedro, é Mais líder do deles. campeonato, não era pra jogar a Vera, pra abrir ponto? Porque se a nuvem passar igual o céu, você tá falando que a nuvem vai passar já já. Eu tô achando o Bubu um pouco exaltado, fiquei preocupado Um pouco? com as vezes, sabe? Eu também Eu fiquei. Assim. Mas eu não entendi. Exatamente, o Roger, bom momento, chegou ali, então pra aproveita, confirmar, né? pra decolar. Não, agora eu vou poupar. Opa. Por quê? Vou poupar pro jogo que é entendi difícil, nada. você não tem nem certeza se vai pontuar. Isso aí. Vai ser pouco. Então você talvez possa sair de um prejuízo em 2 rodadas. Que eu queria estar mirando o que exatamente? Eu não. Mirando saúde. Mirando saúde. O projeto não é ter saúde. Alguns dos Ué, o principais Palmeiras não jogadores pode do mirar São Paulo não saúde, são né? garotos, não são jovens. Precisa ter Lucas saúde. Moura, Caleri não gostam de jogar em gramado sintético, eles já têm um histórico de lesão grande, então é melhor não estourar. E o São Paulo pode aproveitar agora o Pô, André tem que Silva. ter saúde. O Crespon teve um momento que ele não tinha um titular e não tinha um reserva. Não tinha o Caleri e não tinha o André Silva. Hoje, dá pra você preservar o Caleri e põe o André Silva, que é um brigador, vai lutar, vai correr lá. Tem valor sim. Tem valor na guerra ele tem valor. ajuda sim, tem valor. Eu ponho ele Bom ali centroavante. pra Seu brigar Paulo tá com a fazendo defesa. curva, Bubu. A gente tem um eu ditado que fala o concordo seguinte. com o Rodrigo Bueno. Não, É Tem que que eles- pensar na saúde. A minha única questão aqui Palmeiras não pode, é que né? um time pode e o outro não pode. Eu fala. não entendi muito Fala pra bem mim. isso. Bubu, porque- A gente tem um ditado que fala o seguinte. é Eu não vi até agora cidadão. o Roger Machado, técnico de São Paulo, estranho. ele já fez 2 jogos. Eu não vi nenhuma coletiva ele chegar e falar do Palmeiras. Eu não vi nenhum. Você viu? não, Teve isso? não teve, não teve. Hoje ele vai falar. O Crespon também. O Crespon ficou no São eu Paulo. acho- Tal. eu- Eu não lembro com tudo que Não, coletiva. eu realmente o Crespon acho- falou, tal. Ele falou do Palmeiras quando foi jogo contra o Palmeiras. Ele falou Tá daquele bom, Bubu. escandaloso, Ouvindo o né? Prato. Porque ele falou, Ouvindo né? o Bubu Foi falar escandaloso a agora, arbitragem. ouvindo o Bubu falar agora, eu realmente acho que o Abel tá mais preocupado com o São Paulo do que o Roger preocupado com o Palmeiras. Agora faz sentido, é verdade. Vamos ouvir o Pratos, vai. Olha, tem um ditado que fala o seguinte: o cidadão não pode ter papo que faça curva. Tá fazendo curva esse papo do Rodrigo Bueno. Eu não gosto de papo que faz curva, sabe? Papo que faz curva, vai pra cá, vai pra lá. O Tá Atlético muito Mineiro, sofista. uma pergunta Tá pra jogando você e muito pro mal. Pedro. Tem que jogar O Atlético- rapidamente melhor, senão vai começar a correr risco. O Atlético não pode dificultar as coisas pro São Paulo pode, jogando em casa. Pode. O time é misto, o Atlético está em Pode. casa. Talvez São E o Paulo Baba de já fato, viu que ia ter que não mexer se no adapte doce. também ao gramado sintético, mas eu não tô entendendo, não era pro São Paulo tentar. Do quê? É o São Paulo vai ter inteiro. Isso aí é desculpa. Ó, o São malandro, Paulo né? Zica não reversa, vence esperto. o Galo há mais de 10 anos em Minas Gerais. Então tá na hora de vencer. Quando começa com esse, Bom, esses ganhou o Campeonato retrospectos Brasileiro lá em 77 nos pênaltes. Não ganhou o jogo. O Galo foi mas 10 vice-campeão anos, invicto. mas 10 anos. 10 anos. 77. Não, mas Você eu tô se exalta, falando. cara. Não precisa ganhar. O São Paulo Você se não ganhou exalta. o jogo normal do Galo em São 77. Paulo não precisa ganhar. Não, hoje- empatou lá, foi campeão do Campeonato Brasileiro, amigão. Mas o time que é Mas líder do campeonato, diferente tem de jogado melhor. 77, se empatar hoje, não Se ganha empatar, o 3 São Paulo é líder. Se o São Paulo empatar, hoje ele é o líder, isolado. Mas pra você, o São Paulo hoje, o empate contra o Atlético, na situação que tá o Atlético hoje, é bom resultado, mesmo Bom fora? resultado não, mas pode acontecer. E se acontecer esse empate, o São Paulo volta pra São Paulo, líder isolado do campeonato. Ah, mas a nuvem todo mundo- passageira vai passar mais uma rodada na liderança. Basta um empate. Ó, essa nuvem passageira vai dar o que falar. Tá chovendo, né? Vai chover. Ô, Pedro, como é que choveu, parou. você olha esse jogo? Até a gente falou sobre o Atlético jogando em casa, com o time misto do São Paulo. O Roger líder, com o São Paulo bem. De acordo com o Celso, a nuvem passageira, me parece que a qualquer momento ela pode Ele abrir fala o isso toda tempo, hora, de não sei acordo por com quê o também. Celso, ou pode permanecer a nuvem lá. Como é que você imagina essa partida e até essas ausências de jogadores importantes? Uma brecha pro Galo se recuperar. Você tem ausência, São Paulo só quer saber de final de semana, São Paulo só quer saber de clássico. O Galo não vem bem, eu tô com o Prato, o Galo não vem bem. Eu acho que tem uma brecha, então, pro Galo, porque eu acho que o jogo é muito sobre quem que você quer no jogo, quem quer o jogo, quem busca mais o jogo. Se você já está admitindo que você está indo para lá só porque tem que ir, porque está cumprindo tabela, porque está cumprindo obrigação, porque tudo que importa é o choque rei, eu acho que você sinaliza. E isso aí é muito claro no futebol, né? Você, às vezes, não precisa verbalizar, só que internamente você está sinalizando que esse jogo talvez tenha um grau de importância menor. Então, o Galo precisa aproveitar. Se o São Paulo está indo para lá, tratando esse jogo como algo menor, o Galo precisa aproveitar. Eu acho que a brecha, a história do jogo pode ser contada, pode começar a ser contada, porque aí são 90 minutos. Sabe como é que foi São Paulo?
Vai lá, termina. Rafa Prado dizendo que agora são 4 quartos, né? Agora Acho mudou que o futebol. O jogo se desenha com tem o Galo o primeiro tentando quarto, se recuperar. exatamente, isso e aí. com o São Paulo parece que Aí tá para dando 30 muita minutos, nos 30 importância. minutos para dar uma parada, 3 minutos. Aí depois vem aquele papo, tava meio desmobilizado, um jogo com intensidade um pouco mais baixa, mas o São Paulo institucionalmente está dizendo que esse jogo é menos importante. Isso respinga, isso reflete. Olha o GC ali. Rodrigo Bueno. São Paulo não vence o Galo em Minas há 10 anos. Sabe o que aconteceu em Minas, São Paulo e Galo, há 10 anos exatamente? O quê? Teve o jogo da Libertadores. O São Paulo perdeu o jogo por 2-1 e eliminou o Galo. Então, foi uma derrota do São Paulo. E quem que saiu sorrindo e festejando? São Paulo. São Paulão. Então, assim, né? Calma com os números, tabus, Mas assim. tem vitória do Galo na Independência aí, tem vitória do Galo no Mineirão, calma Tô falando, há 10 anos teve uma derrota do São Paulo em Minas pro Galo, que na verdade foi uma vitória do São Paulo. Mas não deixam de ser. Galã 10, né? papaya, galã papaya. São Paulo é igual cerveja sem álcool. Como assim? O Flávio Souza, esse gás do São Paulo já acaba, Cerveja tem mas gás? um copinho já foi. Não sei. E o Oxe, Ed- deve ter. Hã? Não sei. Cerveja não é O refrigerante, Arthur não. Alexandre, o São Paulo é o maior do Raul mundo. Gil. Cadê o Picolé? Não falou ainda. Vai aparecer aí. Bom, O Atlético tem jogado mal. Celso viu? Ardengue, Situação preocupante. agora é a hora da verdade. Não adianta você se adora. pipocar. Você Eu quero te adora fazer uma isso. pergunta sem Pipoca não. brincadeira. Ah, A nuvem passa essa rodada? Ou nessa fica mais- rodada, É. eu acho que não, Edu. Eu acho que o São Paulo consegue um empate hoje, pelo menos eu acredito Se irrita muito, no empate Bubu, olha lá. entre Atlético e São A cara Paulo. do Bubu, né? E eu Não é acredito na passageiro. vitória do Palmeiras, como eu falei aqui, 2-1, acho que o São Paulo empata em 1-1, mas não seria nenhuma surpresa, e o Pedro explicou de maneira brilhante que o São Paulo, de certa forma, considera esse jogo como algo secundário em relação ao planejamento da Deveria. semana. Isso respira. Quando os caras chegaram lá na segunda-feira, Edu, líderes do Campeonato Brasileiro, foram conversar, a conversa foi, a gente tem esse jogo aqui contra o Galo, num gramado Temos que ir lá em sintético, BH, né? a gente Parece vai aquela segurar, lamentação. exatamente, a Nossa, gente vai segurar esforço um ou deles. outro de vocês aqui. Se alguém sentir um desconforto, já não joga, porque a história da semana passa pelo jogo de sábado. O sábado é quando o São Paulo, eu acho que mais do que uma resposta para a sua torcida, que está machucada, obviamente, por conta dos 11 jogos já que o time não vence, por conta de ter perdido o Campeonato Paulista eliminado para o São Paulo, independentemente da maneira que foi, com polêmicas, etc. Eu acho que isso, obviamente, machuca o torcedor são paulino. A história da semana do São Paulo passa muito por isso. Agora, a gente pode falar sobre o planejamento, se é correto ou não. Eu vejo esse jogo contra o Galo uma maneira, e de novo, eu repito a mesma coisa que eu falei pro Palmeiras e pro São Paulo. Faltam 2 jogos para uma data FIFA, faltam 2 jogos para os jogadores descansarem. É embaixo. Quem puder puxar um pouquinho mais, eu acho que é isso. Lógico que o jogo contra o Palmeiras é dito como jogo de 6 pontos, mas vale 3 pontos também contra o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro fragilizado. São raros os momentos que você encontra o Atlético Mineiro fora de casa e você tem a possibilidade, como o São Paulo vem jogando muito bem com os jogadores confiantes, para você vencer. A diferença entre Calera e André Silva, ela é muito grande. Ontem eu estava falando aqui que o São Paulo é um dos poucos times que eu acredito que possa ser bicampeão nessa temporada, porque tem um 11 muito forte. Agora, a partir do momento que você desenha todo o seu planejamento e você tira o Lucas Moura, aí você tira o Lucas Ramon e baixa bastante o nível, você tira o Calera e baixa ainda mais o nível, você coloca a responsabilidade não só nos jogadores para decidirem hoje, mas muita responsabilidade no jogo de sábado, que no jogo contra o Palmeiras, um Palmeiras e São Paulo, qualquer resultado é possível. E aí a gente sai de 2 vitórias consecutivas, São Paulão, líder, tri do mundo, não sei o quê, pra perdeu pro Galo fora, perde pro Palmeiras. Aí eu quero saber o que a gente vai vir aqui na segunda-feira conversar sobre o São Paulo Futebol Clube, porque ainda quando a fase é muito boa, é uma coisa. Agora, imagina se acontece o contrário. O São Paulo vence o Atlético Mineiro e empata contra o Palmeiras. Opa, é líder isolado do campeonato, já segura um pouco mais o Palmeiras, a nuvem passageira, né, Edu? Ela fica mais um tempo, então assim, eu acho que talvez o A Gil planejamento... Xavier aqui escreveu que vocês estão secando demais e o Bubu é o único que tá certo. Tem Galo contra o líder São Paulo, hein, Nath? Bom dia. Fala, Bruno. Bom dia pra você, bom dia pra vocês no estúdio. Beijo pro fã de esportes que está acompanhando. Logo mais, às 8 da noite, o Galo recebe São Paulo na Arena MRV e vai em busca da sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. A primeira foi em casa contra o Internacional. E aí cabe a gente lembrar, o torcedor, os pouco mais de 10 mil torcedores que estiveram presentes naquele dia, tem ingresso garantido para essa partida de hoje contra o São Paulo. Foi uma
forma que a diretoria encontrou ali de agradecer o torcedor que não abandonou logo após a perda do Campeonato Mineiro, né? E aí, para essa partida, o Galo tem um desfalque importante. O zagueiro Juan Tressoldi está suspenso por número de cartões amarelos e o Tressoldi é uma das poucas posições que o Eduardo Domingues não mexia. Ele que chegou há pouco tempo, ele ainda não repetiu nenhuma escalação nesse time do Galo. Juan Tressoldi vinha sendo um dos poucos titulares absolutos com o treinador. Agora vamos ver o que o Eduardo Domingues vai fazer. E aí fica aquela expectativa, será que volta o Lianco? Porque o Lianco voltou de lesão no Clássico, mas ainda não estreou, não reestreou com a camisa do Galo. Pode acontecer dele aparecer sim em campo, viu, Bruno? Mas aí cabe ver o que o Domingues vai fazer, porque as escalações do Domingues são uma caixinha de surpresa. Lembrando, jogo logo mais às 8 da noite na Arena MRV e ainda tem ingresso disponível no Super App do Galo. Com você no estúdio, Bruno. Beijo. Outro, Nath, dessa vez o jogo um pouco mais tarde, né? Isso facilita a ida do torcedor até lá às 8 da noite. Acho que muitos consideram até o horário ideal, né? Não é tarde para sair, é um bom horário também para chegar. Também, Eu gosto também. 8 horas, né? 8 às 10. Isso. Gostosinho. Bom, a Mari Capra, já vou chamar a Mari, porque é o seguinte, Mari, a gente ouvia a Nath, ela falou assim, olha, o Domingos gosta de mexer bastante na equipe. Nos 2 primeiros jogos, o Roger Machado não mexeu no time do São Paulo e também não precisa, é o líder do campeonato, não é? A Nath falou um ditado, caixinha de surpresas. E tem o outro que é o time que não tá ganhando, time que está ganhando não se mexe. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, Jailson. Bom dia também aos fãs de esporte. Por mais que o ditado seja que o time que tá ganhando não se mexe, Bruno, o Roger Machado deve sim mexer no São Paulo, agora pela primeira vez, um time um pouco diferente para o confronto de hoje à noite contra o Atlético Mineiro, e isso porque o treinador tá pensando também no jogo do final de semana, que é o clássico contra o Palmeiras, e além de tudo, a gente tem que levar em consideração que a Arena MRV tem gramado sintético, por isso o treinador deve fazer algumas trocas no time, né? Um dos jogadores que não deve estar hoje é o Lucas Moura, justamente pelo gramado sintético. A gente sabe que o jogador já falou algumas vezes sobre as suas restrições a esse tipo de gramado, então ele deve ser poupado. E o outro é o Lucas Ramon, que deve ser poupado também, ele que vem fazendo os últimos jogos todos do São Paulo, né? Chegou no início dessa temporada, deve ser poupado, e talvez o Roger venha aí com outras mudanças para esse time do São Paulo para a noite de hoje, justamente por esses 2 fatores que eu falei. Mas o São Paulo é líder da competição, está com 16 pontos, 5 vitórias em 6 jogos, então uma campanha muito boa do São Paulo nesse início do Brasileirão, e o empate já seria suficiente para o São Paulo ter a manutenção dessa liderança, então o São Paulo que chega, digamos assim, tranquilo para o jogo de hoje. Mas a única questão que a gente tem que destacar também é que o São Paulo não venceu o Atlético na Arena MRV, a gente sabe que a Arena MRV é um estádio novo, né, mas tiveram 2 jogos por lá, uma vitória do time mineiro e um empate, então cabe ao São Paulo aí tentar quebrar esse tabu. O Roger Machado, que vem fazendo um bom trabalho, foi avaliado bem internamente, né, pelos jogadores, pela direção do São Paulo também, e ele que tem sido importante nesses últimos 2 jogos. O time mudou de postura após conversas com ele no vestiário, né, no intervalo, então com aquele já dá para ver aquele toque do trabalho do Roger Machado. Vamos ver como o treinador vem para o jogo de hoje, Bruno. Boa, obrigado, viu, Mari? Então eu não esperava mudanças, a Mari já frustrou então com essas possibilidades, aí não só pensando no time hoje, mas também nessa questão dos desgastes, não é, Mari? Pro jogo de sábado também contra o Palmeiras. Vai ter que mudar. Uma hora ou outra vai ter que mudar, assim. A gente tá falando muito sobre isso, né? O calendário do futebol. Você precisa rodar um pouquinho mais o elenco, Precisa, né? mesmo. Mas tá tão bom, tá tudo tão encaixadinho. Eu acho que eu vou confiar no trabalho do treinador. Se esse departamento médico, todo mundo ali, acho que tem que confiar, porque é isso, né? O calendário é a prioridade de um clássico, gramado sintético, então, querendo ou não, algumas mexidas até meio forçadas, né? Mas aí que vai ter que se provar o trabalho, não só do Roger, mas dos jogadores também, assim. O São Paulo contratou o Cauli. O Cauli, quando entrar e se ganhar a oportunidade, tem que responder. Então, claro que o torcedor pede que não mexa porque tá vencendo. Mas não dá para manter os mesmos jogadores todos os jogos, todas as partidas. Nessa sequência importante que o São Paulo vem fazendo e vem tendo sucesso, poxa, 5 vitórias e um empate. Não, sequência importante, vai ter que mexer automaticamente na equipe por conta de desgaste. Por exemplo, o Lucas, lateral direito, que a gente está elogiando bastante, são 6 jogos seguidos, mas é aquilo também.
vai mexer no time hoje, tá? E o Roger falou sobre isso, né? Tem que provar que não são 11 titulares, Isso. né? Ele falou. E eu tenho um grupo, ele falou. Tem um grupo. Então, vai ser posto à prova, porque... Um exemplo, tá? Uma situação hipotética. Perde hoje com o Atlético que tá desesperado. E perde o Clássico no final de semana, esquece. Porque ele já não tem toda aquela confiança dos torcedores. Aqui a gente tem que lidar com a realidade, falar a verdade. Então ele vai ganhando pouco a pouco. Beleza, começou bem o trabalho dele, mas aí já perde já perde essas 2 seguidas, pronto. Já começa a torcida, por que foi mexer no time? A gente não tá nem aí pra desgaste, não precisava, gramado sintético, perdeu o Clássico. Então, assim, é aquilo, se apitar ali no GPS, o cara vai estourar, tô de acordo. Aí mesmo, de fato, bota ali do lado de fora e descansa. Mas se der pra jogar, der pra dar uma mesclada, é melhor. E do lado do Atlético ainda é o Domingues nesse turbilhão todo, tentando entender o que ele acha melhor para as ideias dele, né? Porque acabou de chegar e ele já chega em uma decisão também de clássico, onde ele acabou derrotado e já acaba tendo também pressão em cima dele. Acho que não pressão por mudança, mas pressão para ter resposta em resultado, Mari. Eu acho que é um pouco diferente do São Paulo, né? Porque o Roger, ele herda um trabalho interessante do Crespo, um encaixe ali coletivo que a gente ainda vê muito, né? Que já traz um resultado anterior. O Domingues não. O Domingues, ele chega para recolocar o Atlético em brigas importantes, fazer o time jogar, recuperar alguns jogadores, então a pressão em cima dele é diferente. A gente vê que por parte do torcedor a pressão está muito mais em cima do elenco e da direção do que no treinador, Jailson. Mas sempre sobra pro treinador, né? É maneiro, a gente tá falando aqui, de fato e tal, mas se... com realidade. Mas se vier com umas 2, 3 derrotas, já começa. E aí, Barba? E aí? Qual é que é? Vai ficar chutando garrafa só? Vai ficar falando espanhol? E assim, a questão é que o São Paulo também estava tentando ainda ver linha de 3, linha de 4, o que ele ia fazer com a equipe, Dudu ali com o Coelho, ele já botou o Coelho de lateral, aí o Vitor Hugo se destacando um pouco mais, Scarpa dos dois lados, o cara tá tentando organizar as ideias. Mas não vai tempo aqui no Brasil, a gente sabe como é que funciona. Então é isso, galera. Chegou ao fim aí o cortinho que eu trouxe pra gente acompanhar. Bom, galera, olhando pelo lado aí que o comentarista falou, o comentarista que tava ali do lado do Gugu, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, o São Paulo vai ter uma partida, né? Agora hoje e uma no sábado. E depois, né, galera, vem a data FIFA. Então vai ter bastante dia, né, para descanso. Será que não seria importante o São Paulo ir com força máxima hoje? E contra o Palmeiras também? Será que seria tão difícil assim para esses caras? E aí depois eles descansariam, né? Por conta da data FIFA? É um ponto que eu achei interessante, né? É claro que a gente não tem como saber se tem alguém que não vai conseguir jogar, né, lá dentro. Só quem sabe é o treinador mesmo. Então, a gente, como é de fora, né? A gente pensa... pelo salário desses caras aí, eu jogava todo dia, não sei o quê. Mas não é bem assim, né, galera? Não é bem assim. Eles só não entram em campo e jogam 90 minutos. Não é assim, né? Tem todo um trabalho quase que diário, né? De treinamento, confinamento também. Então, tem o lado psicológico também, né? Então a gente acaba entendendo. Mas assim, jogar essas 2 partidas, quem sabe o São Paulo não seria essa a melhor opção, né? Colocasse quem conseguisse jogar, os melhores, né? Se tivesse algum outro que estivesse sentindo alguma coisa, aí sim poderia poupar meio tempo. Mas seria muito interessante São Paulo ganhando hoje, indo com força máxima para ganhar o jogo, se dedicando mesmo, ganhando a partida. E aí contra o Palmeiras, né, fazia a mesma coisa. E aí se empatasse contra o Palmeiras e vencesse hoje, não seria também tão ruim, não. Mas aí, né, vamos aguardar o que vai acontecer. E se o Roger poupar, né, vamos ver se ele vai poupar, mas vai colocar no segundo tempo, né. Eu tô confiante que o São Paulo consegue fazer um bom jogo hoje sim contra o Atlético Mineiro. O São Paulo tá num momento muito melhor e o Atlético Mineiro tá num momento ruim, né? Perdeu a final do Mineirão, do Mineiro pro Cruzeiro. Então, o São Paulo tá melhor, né? O São Paulo tá jogando melhor. O futebol do São Paulo é melhor, a gente pode cravar isso. E claro, né, o São Paulo tá na liderança e o Atlético tá aí brigando, né? Então, a gente confia sim na vitória do São Paulo por esse momento embalado e porque o São Paulo tem um time titular também muito bom, né? Mas aí a gente só vai poder comentar depois que acontecer a partida. Claro, torcendo para o São Paulo vencer e continuar na liderança. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu quero pedir aí mais uma vez, dá aquela moral, deixa o like no vídeo. Se inscreva também no canal se você não for inscrito e ativa o sino de notificações
porque você vai sempre receber diariamente vídeos falando do São Paulo aqui se você tiver inscrito no nosso canal, beleza? E também confere abaixo desse vídeo, vou deixar aí produtos relacionados ao São Paulo, camisas oficiais e produtos licenciados do Tricolor, que você pode adquirir no preço bacana. E também, se você adquirir, né, uma pequena porcentagem vem para o canal e você contribui, né, indiretamente aí, ajudando o canal a ficar no ar. Beleza, galera? Então é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.